Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o reverendo Tony César, pastor aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Glória de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentá-lo e com esta saudação, saudar toda a mocidade da UMP, da União de Mocidade Presbiteriana, do PRDO, do Presbitério de Dourados. Quero aqui louvar a Deus por esta iniciativa da diretoria da UMP, do Presbitério de Dourados. Quero aqui louvar a Deus pelo convite que me foi feito pela diretoria, bem como a todos os pastores, colegas do Presbitério de Dourados, que também aceitaram fazer esta live para, diante das circunstâncias que estamos vivendo, devido à necessidade do isolamento responsável social, nós temos uma programação que seria feita presencial no REUMP. Então, louvo a Deus pela iniciativa desta diretoria, louvo a Deus pela oportunidade dada pelo convite a mim e aos demais colegas, prestigiando os pastores do nosso presbitério. Eu quero me apresentar, já disse que sou o reverendo Tony César, eu sou pastor evangelista, designado pelo Presbitério de Dourados, para este campo aqui em Glória de Dourados, desde que me formei. Estou aqui desde o ano de 2017. Sou formado no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, que carinhosamente é conhecido como JMC. Estudei no seminário de 2013 a 2016. Pela graça de Deus, antes de ir para o seminário, eu tive a oportunidade de cursar o CPO, curso de preparação de obreiros, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. Cursei do ano de 2009 a 2011. Atualmente sou secretário presbiterial da UMP, do Presbitério de Dourados, e se Deus permitir, estaremos juntos trabalhando em prol do reino de Deus no ano que vem. Sou presbiteriano, recebido na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dourados, na igreja que carinhosamente é conhecida como Igreja do Relógio, no dia 25 de agosto de 2008. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus e para que juntos possamos aprender mais da sua palavra e também aumentar o nosso conhecimento à luz do conhecimento de outros expoentes crentes evangélicos. Quero orar com você, quero orar em prol deste momento. Pai nosso, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pois este é um momento ímpar nas nossas vidas e, ao mesmo tempo, um tempo preciosíssimo, onde podemos viver a boa mão do Senhor, onde podemos experimentar a boa mão do Senhor com a Tua providência sobre tudo o que está nos envolvendo e sobre todo o universo. Toda a criação está debaixo da Tua soberana providência. Por isso, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente a cada um de nós, pelos textos que serão lidos durante esta palestra, para o meu enriquecimento, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, juntamente com todos os meus irmãos da mocidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos oriente. Em nome de Jesus, amém. Eu quero lembrá-lo que eu vou estar usando não só o livro que é a referência
para esta palestra, que é o livro A Mão Invisível do Sproul, como também o Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, do Chad Van Dixhorn, e também a Confissão de Fé de Westminster, que juntamente com o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero aqui aproveitar o momento e fazer a leitura do termo providência, que está ali na nossa confissão de fé, no capítulo 5, que diz: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. A providência de Deus é um termo que não está na Bíblia, não está escrita na Bíblia, não aparece em nenhum momento providência. O termo, a palavra providência não aparece. Mas de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a mão invisível de Deus, a providência de Deus agindo para a sua própria glória. Então, eu quero compartilhar com você, nesse momento, algumas expressões que eu extraí do Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, do Chad Van Dixhorn, para que nós possamos refletir sobre o assunto. A primeira questão é a extensão da providência de Deus. Deus, o grande Criador, providencialmente sustenta todas as coisas. E o texto prova que o Guia de Estudos nos traz, está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e que você acompanhasse os textos bíblicos no momento da leitura. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós temos um texto que fala sobre a sustentação, ou a sustentabilidade de todas as coisas, pela palavra do seu poder. Mas além disso, nós vemos também a bondade da providência. Além da extensão da providência, nós temos a bondade da providência, que é nada mais nada menos do que todas as coisas estarem debaixo das mãos poderosas de Deus. Ainda também vemos a glória da providência de Deus. E a glória da providência de Deus é saber que podemos confiar na providência de Deus, e o esplendor da providência é nada mais nada menos do que o Filho amado de Deus, Jesus, o Cristo de Deus. Chad vai falar sobre causa primária e também causa secundária. Na causa primária, ele diz que a perfeita providência de Deus é a realização de sua perfeita predestinação, ou seja, seu plano e ordenamento de todas as coisas na eternidade. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Essa é a parte
que trata sobre causas ordinárias. A causa primária, perdão. A causa secundária são aquelas que tratam sobre as que são necessárias, livres e contingentes. Deus ordenou que todas as coisas aconteçam de acordo com o que poderíamos chamar de a natureza das causas secundárias. E aqui nós vamos ver 3 aspectos. O primeiro aspecto o autor trata sobre a criação da parte de Deus, nos dando o sol, a lua e as estrelas. Conforme ele usa como texto prova, Jeremias capítulo 31, versículo 35. Abra sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 31, versículo 35, e acompanhe comigo a leitura. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. O segundo aspecto é que Deus, para nos preservar a vida, Ele nos dá a liberdade de buscarmos essa preservação da própria vida. Isso está registrado, e o autor usa como texto prova, Deuteronômio 19. Então abra comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 19, aonde Deus vai falar a respeito dos privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Deuteronômio 19, do versículo 4 ao 10. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher, para que viva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque, para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Então esse texto nos mostra o privilégio da liberdade, da preservação da própria vida. O último aspecto fala sobre a palavra profética dada por Deus para nos mostrar que as coisas são assim. Quando nós lemos a Bíblia, o registro do que nós já ouvimos e vimos pela palavra, torna-se tranquilo. Aconteceu. Acontece que o mesmo Deus que falou antes do registro bíblico, ele já anunciou questões que ainda estão por vir. Abra a sua Bíblia lá em 1º livro dos Reis, capítulo 22. 1º livro dos Reis, capítulo 22, versículo 28 e 34. Aqui Deus está usando o profeta Micaías para anunciar coisas que estavam por acontecer e que a Bíblia nos mostra que aconteceram. 1º livro dos Reis, capítulo 22, versículo 28 e o 34. O 28. Disse Micaías: se voltares, o rei Acabe, em paz,
Não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Agora o 34. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Deus havia anunciado que o rei Acabe iria morrer, e isso aconteceu. Diante disso, nós também podemos, na extensão da análise, verificar dois aspectos quanto à providência. A providência ordinária e menos ordinária, que são características daquilo que Deus manda ou Deus usa para cumprir a sua vontade. Ordinariamente, Deus usa vários meios para efetuar sua vontade soberana. Comumente, Deus usa meios comuns. Deus é livre em sua obra. Todas as decisões de Deus são boas, seja o uso de meios ordinários, extraordinários ou o uso de meio nenhum. Então, Deus pode fazer como Ele bem quiser, como Ele bem entender. Um outro aspecto sobre a providência, eu fui analisar a respeito do que diz Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática. Ele vai tratar a providência dentro das obras de Deus, é o item 6, e aí ele classifica a providência de geral, preservação, concorrência, governo e providências extraordinárias, aquilo que nós conhecemos como milagres. Então, Berkhoff, ele faz uma definição a respeito da natureza do governo divino, porque governo é exatamente a parte que nós vamos estudar, que fala sobre providência e governo, no capítulo 6 do livro A Mão Invisível do Sproul. E pegando especificamente sobre governo, nós vamos ver a confissão de fé tratando sobre isso lá no tema magistrado civil, que é o capítulo 23 da confissão de fé de Westminster. O item 1, eu vou ler só o item 1. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, quando se trata de governo, é importante nós entendermos que Deus guia todas as coisas da criação, e tudo isso para a glória do seu nome. O governo de Deus é o governo de um rei do universo. O governo de Deus é um governo adaptado à natureza das criaturas que ele governa. E a extensão do governo de Deus é universal, é sobre todo o universo, sobre toda a criação. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 22, versículo 28 e 29. Salmo 22, versículo 28 e 29. O texto sagrado diz assim: pois o Senhor é o reino, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Com isso, nós temos aqui algumas inferências, tanto do Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, do Chad Van Dixhorn, como também inferências que tratam da providência da parte de Luiz Berkhoff na sua teologia sistemática. Agora eu quero tratar com você sobre
o livro, propriamente dito, o livro A Mão Invisível do Sproul, e lembrá-lo que eu extraí termos, extraí partes do conteúdo, compilei o conteúdo do que está no livro para passar a mensagem do livro para nós. Então o capítulo 6 do livro A Mão Invisível do Sproul trata sobre providência e governo. E Sproul diz, e é a parte que eu separei, que a providência de Deus relaciona-se ao governo divino do universo. Deus é o governo ou o monarca máximo do cosmos. A Bíblia mostra com total clareza que o governo é uma instituição humana, ordenada e instituída por Deus, conforme está declarado por Paulo lá em Romanos 13, de 1 a 4. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos? Romanos capítulo 13, de 1 a 4. Romanos 13, de 1 a 4. O texto sagrado diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então Paulo está aqui asseverando que as autoridades que existem foram instituídas por Deus e elas atuam como ministros de Deus. O que nós vemos é que a usual resistência dos governantes terrenos ao reino de Deus sobre eles pode ser vista também nos sentimentos expressados lá no Salmo 2. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo de número 2. Salmo de número 2. O salmista assim nos fala sobre o reinado do Filho de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo está aqui retratando a conspiração predominante entre os reis deste mundo, os quais convocaram uma reunião em que se declaram a sua independência de Deus. Todo governo humano é teocrático, no sentido de que Deus é o governante supremo sobre todos. Nossos líderes políticos, em termos de providência, todos eles são inevitavelmente teocráticos. O governo de Deus é parte da sua obra de preservar ou de sustentar a sua criação. Sproul, citando aqui Agostinho sobre essa questão da
da providência quanto ao governo, Agostinho defendia que o governo terreno não era tanto um mal necessário quanto uma necessidade do mal. Ou seja, foi a entrada do pecado no mundo que tornou indispensável o governo terreno. O governo é invocado para resolver disputa entre os pecadores, para garantir pesos e medidas justas em um ambiente no qual as pessoas são inclinadas para enganar, e para fiscalizar o cumprimento dos contratos em situações em que as partes têm a tendência a mentir e quebrar as promessas. O governo foi planejado para ser um instrumento de justiça que protege o inocente de crimes como roubo e assassinato. A preservação, manutenção e proteção da vida é a responsabilidade maior que cabe ao governo. Sproul também cita o pensamento dos reformadores. Ele diz que os reformadores reconheciam que o governo poderia se tornar corrupto ao extremo, mas que até mesmo um governo ímpio é melhor do que governo nenhum. A sociedade não consegue subsistir no contexto da anarquia. Determinando de que lado Deus está, através da sua providência, nós vemos dois aspectos. Para eu entender qual é o lado do qual Deus está, eu preciso fazer uma análise da consequência do conflito. Para eu entender de que lado Deus está naquela situação, eu preciso fazer uma criteriosa aplicação dos princípios bíblicos da ética. Para nós, pode ser difícil enxergarmos a providência de Deus em termos políticos, uma vez que estamos acostumados a fazer uma distinção radical entre política e Deus. Mas a teologia é intensamente política, no sentido de que ela serve de ponte para o abismo entre o governo terreno e o governo divino. Nós estamos num período de campanha eleitoral, eleições para prefeitos e vereadores, e temos que lembrar que o voto é livre, e que nessa liberdade nós devemos olhar para os candidatos e buscar neles características aprovadas pela palavra de Deus, para que possamos então eleger pessoas que temem e tremem pelo nome do Senhor. Se o rei for injusto, se o rei for mau, todo o povo vai padecer. Então, Sproul coloca aqui que nós estamos interessados em política, pois o que acontece nessa arena tem impacto direto em nós. Um governo corrupto vai fazer o povo sofrer. Um governo justo vai fazer o povo se sentir valorizado, prestigiado. O governo divino, ele transcende todos os partidos políticos. Deus tem o voto decisivo em toda eleição humana. E somente pela sua providência é que alguém ganha ou perde uma eleição. O resultado das eleições que estão por vir, por Deus já estão definidos. E Ele vai usar os homens para alcançar os seus propósitos. E vão ser eleitos homens, vão ser eleitos pessoas que vão estar de acordo com a soberana vontade de Deus. Vão ser pessoas eleitas, usadas por Deus para governar as pessoas. Por isso, devemos estar muito atentos não só aos candidatos, mas também às nossas motivações.
O segundo aspecto que nós vamos tratar fala sobre a providência e a história. É o capítulo 11 do livro A Mão Invisível do Sproul. E o Sproul, ele diz assim: toda história é a manifestação do desdobramento da providência divina. E qual é a visão bíblica sobre a história? Será que existe um plano transcendente para a história mundial? A Bíblia claramente diz que existe. Vivemos em uma era secularista, cujo secularismo não é só uma forma de cultura ou um modo de vida, é uma cosmovisão. No secularismo não cabe a providência de Deus, visto que nessa linha de pensamento não há lugar para o eterno. A visão bíblica da história tem início com um princípio no tempo. Isso quer dizer que a história é linear, ela não é cíclica. A história tem um objetivo estabelecido na eternidade pelo próprio Deus. A ideia de que a história tem sentido e propósito é essencial para a doutrina da providência de Deus. Tudo que acontece no tempo é histórico. A obra de Deus se desenrola na arena da história e através dela. O Novo Testamento é um registro com o propósito de relatar o que de fato aconteceu no espaço e no tempo. É interessante porque a Bíblia fala que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, no tempo exato, no momento certo, quando todas as coisas estavam cooperando para a vinda do nosso Senhor, é que Ele veio. Algumas pessoas podem pensar: mas agora é que seria o momento ideal, agora é que tem todo o recurso tecnológico para a propagação do Evangelho. Mas Deus não escolheu o agora nosso, Ele escolheu o já dele, o agora dele, há mais de 2000 anos atrás. Todos os momentos da história, a total cronologia do tempo, estão nas mãos da providência e debaixo da sua supervisão. Os eventos da redenção que ocorrem dentro da estrutura histórica comum dão-nos a segurança mais profunda de que toda a história está em suas mãos. A Bíblia está ligada ao tempo que se move em uma direção determinada. O tempo é de importância crucial. É o tempo no qual Deus chama todos os homens de todas as partes para se arrependerem e para que recebam a Cristo, conforme Paulo declara lá em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, lá no Areópago. Vamos abrir a Bíblia? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando de Jesus. Por isso, nós temos que lembrar que a história, os eventos históricos, os momentos históricos, eles estão ocorrendo com a mão invisível de Deus no controle. Deus, de forma soberana, está dirigindo, está conduzindo a história que o homem está vivendo para a glória de Deus. E aqui nós vamos então para o terceiro ponto, o terceiro capítulo que me coube, que é tratar sobre a providência e a igreja, o capítulo 13. A Confissão de Fé de Westminster também vai falar sobre a igreja.
E o capítulo 25 da Confissão de Fé trata sobre a igreja. Eu quero ler aqui apenas o primeiro aspecto, o primeiro item, capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre da igreja. A igreja católica ou universal, ele não está falando da denominação, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, há a intercessão entre o tempo e a eternidade, entre o céu e a terra. E o texto prova, está lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 24. Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. O texto aqui é uma referência, uma alusão a Êxodo 19, do versículo 12 ao 13. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Temos em Cristo a escada ou a ponte que conecta o eterno com o temporal. Em sua obra sacerdotal, ele transpõe o abismo entre céu e terra, interligando-os. Sua obra sacerdotal é consumada na terra, mas concede ao seu povo acesso à realidade celestial. O texto prova está ali em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 10. Abra comigo a sua Bíblia. Efésios, capítulo 1, de 3 a 10. O texto sagrado diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essas palavras apontam para a obra de Cristo, pela qual, depois de ele ter consumado a expiação, entrou no santuário celestial, no templo transcendente, e concedeu acesso ao seu povo no céu. A igreja é o seu corpo místico. Quando nos reunimos para adorar, ele está em nosso meio, e nos fazemos presentes nos lugares celestiais com Cristo. Na nossa reunião terrena, celebramos a intercessão
entre a história comum e a história da redenção. Essa intercessão é invisível, mas real. E aqui Sproul vai tratar a respeito da igreja, no aspecto invisível e no aspecto visível. Sproul nos diz assim: segundo a história da teologia, há uma diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível na terra contém pessoas que não estão de fato arroladas entre os eleitos. Nem todo aquele que professa uma fé tem a fé que professa. A igreja invisível é assim chamada por ser invisível aos nossos olhos. Somente Deus é capaz de ler o coração das pessoas. Deus examina o coração. A igreja jamais é invisível para Deus. Ela é claramente conhecida do seu campo de visão. E aqui Sproul cita Calvino, dizendo que Calvino sustentava que cabia aos crentes verdadeiros, como povo de Deus, a tarefa de tornar visível a igreja invisível, mediante dois aspectos: o culto e o serviço que eles prestavam. A igreja invisível reside na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essa é a igreja que inclui a inumerável companhia dos anjos, a Assembleia Geral e a igreja dos primogênitos, que estão arrolados no céu. É a igreja que abrange os espíritos dos homens justos, tornados perfeitos. Muitos acreditam que a adoração a Deus é uma questão de lugar. E Jesus Cristo corrigiu esse pensamento, conforme está registrado lá em João capítulo 4, versículos 19 a 24. Abra lá sua Bíblia, João capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. João 4, de 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é espiritual, deve também ser feita em verdade. Deus cuida de forma especial, a sua providência especial, Ele cuida a sua igreja. Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao 19. Mateus capítulo 16, de 15 a 19. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É Jesus aqui falando. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que nós vemos aqui é a maravilhosa ação de Deus, interagindo com os homens
mediante Cristo, através da sua igreja. Deus protege a sua igreja de tal forma que ela jamais será suprimida da face da terra. Nós temos visto nos últimos dias um levante de vandalismo, de violência contra alguns templos. A questão é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E eu vi numa reportagem uma parede pichada e estava escrito: morte ao Nazareno. Toda a esperança, o Nazareno está vivo. E vive eternamente e reina. A igreja invisível é inexpugnável e sempre terá manifestação visível sobre a terra. Em razão da providência de Deus, nenhum cristão jamais pode se permitir ou achar justificável ser pessimista quanto ao futuro da igreja. É possível que a igreja passe por períodos tenebrosos, nos quais a sua luz pareça se desvanecer e a sua chama se esfriar. Mas o Senhor da igreja, de tal maneira sujeitou o seu corpo ao seu cuidado, que esse não pode morrer. Essa instituição habitada por pecadores é também a mais santa que há sobre a terra. A igreja é santa porque foi consagrada a uma tarefa santa, porque seus membros, os crentes genuínos, são habitados pelo Espírito Santo. A igreja não é o único lugar em que a providência de Deus está em ação, mas é o lugar onde os meios de graça, e esses meios de graça nós encontramos na comunhão dos santos, na leitura da palavra, na oração, na ministração dos sacramentos, através do batismo e da ceia do Senhor. Mas é o lugar onde os meios de graça estão concentrados com maior clareza. E aqui Sproul faz uma ilustração, e eu encerro este tema da providência de Deus na igreja, usando esta ilustração. Assim como Deus governou o rumo da arca de Noé em meio ao dilúvio, a sua mão invisível permanece no timão da igreja. Deus está no controle de tudo e de todos. Deus controla os governos terrenos, Deus controla a história e Deus controla a sua igreja. Que o Senhor seja louvado por esta orientação, por esta direção que a sua providência nos dá, de saber que a mão invisível de Deus é quem está orientando tudo e todos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo, por este momento. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado por despertar na diretoria atual da UMP, União de Mocidade Presbiteriana do Presbitério de Dourados, o desejo de crescer, de amadurecer, de aprender a respeito da providência de Deus. E coube a mim falar sobre a providência e o governo, a providência na história, a providência e a igreja. E eu quero te agradecer por esta oportunidade, por este convite honroso. Quero também agradecer pela iniciativa de prestigiar os pastores do Presbitério de Dourados, outros colegas, irmãos pastores que vão também palestrar para nos ensinar e aprender, e aprendermos juntos sobre a providência de Deus em outros aspectos. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que guardemos todos os textos que foram lidos no coração para não pecarmos contra o Senhor, e também as palavras usadas tanto pelo Shed, quanto pelo Luiz Berkoff, quanto pelo próprio Sproul, para que tenhamos a certeza de que
o Senhor, ao iluminar esses homens, está contribuindo para o nosso crescimento e amadurecimento também. Por isso nós agradecemos a Ti e também queremos louvar o Teu nome, a fim de que a Tua graça, o Teu amor e a Tua comunhão, através do Filho, do Pai e do Espírito Santo, venha nos assistir, venha nos abençoar para o nosso crescimento diante do Senhor e diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez louvar o nome do Senhor pela iniciativa da diretoria da UMP, do nosso presbitério de Dourados, nessa gestão de 2020, a qual, pela graça e misericórdia, eu sou o secretário presbiterial. Quero louvar a Deus pela vida da diretoria, das demais UMPs locais, dos pastores, que esse momento seja edificante para as nossas vidas, mesmo não podendo fazê-lo presencial no REUMP, mas que a glória de Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Que Deus abençoe e muito obrigado, diretoria atual da UMP, do Presbitério de Dourados, diretoria 2020, pelo convite feito a mim e pela lembrança de convidar os demais colegas pastores, irmãos, prestigiando assim o Presbitério de Dourados. Deus abençoe a vida de todos vocês, de toda a mocidade da Igreja Presbiteriana. Um grande abraço e mais uma vez muito obrigado.